Amém, irmãos? Vamos sentar. Pai do Senhor a todos. Amém. A gente já tem recebido uma porção do Senhor nessa noite, né? E a bênção de Deus é Deus presente em todas as coisas, Deus conduzindo, Deus fazendo, Deus sendo Deus, né? E onde é Deus, o homem ele é anulado, aniquilado. E esse é a beleza do Evangelho, né, de Cristo. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui um texto, né? Eu prometo que antes da meia-noite todo mundo vai embora. Em Lucas, no capítulo 10, no verso 25. Lucas 10, 25. Eita. Amém, irmãos? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhes: O que está escrito na lei? Como lês? 27. E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isso e viverá. É bem facinho fazer isso. Estou tentando há 30 anos, não consegui ainda. Volta lá, 27, calma, filho. Não, para frente mesmo, você está certo, eu estou errado. 29, isso. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Ele vai piorando a situação dele. Irmãos, eu nunca vi na palavra Jesus responder uma pergunta. Jesus sempre respondeu o homem com outra pergunta. Ele nunca foi direto. Aí ele vai agora e traz uma parábola, para que o homem viesse a achar a resposta dentro dele. Hoje de manhã a gente fez uma ceia aqui. E na ceia eu falei uma coisa assim, depois eu fiquei meditando em casa. As pessoas estão especialistas na vida do outro, né? De enxergar o outro, de ver o defeito do outro, de ver o problema do outro, de criticar o outro. Mas Deus quer que a gente seja especialista em nós, da gente sondar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, e a gente enxergar os nossos problemas em nós mesmos. Entendeu? E aí esse negócio de rede social agora, que o pessoal gosta, está piorando. Por quê? Porque é o nível de comparação onde o homem está chegando. Entendeu? E Jesus, ele vai e pergunta para o camarada, para o doutor, né? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? 30. Olha a resposta dele. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojando-o, espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo, passou de largo. Essa é a função da igreja, passar longe dos outros. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele, vendo, movido de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levando para uma estalagem, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que mais de gastares eu te pagarei quando voltar. Amém. E aí ele perguntou para o camarada, no 36, vamos ler juntos aqui? Comigo? Qual
Ele respondeu com a resposta ou respondeu com a pergunta? Nós vamos abrir agora Isaías 53. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Verso 5. Comigo. Mas ele, por causa, e moído, e o castigo, amém. Senhor, nos abençoa na meditação da Tua palavra, entendimento daquilo que é eterno, daquilo que é profético, daquilo que é Teu. Alarga, Senhor Deus, os nossos ouvidos, amplia a nossa visão, a nossa mente. Nos enche, Senhor, daquilo que vem do alto, em nome de Jesus, amém. Tem muita gente, né, irmãos, que vem pregando, né, a gente bota lá naquele negócio do YouTube, não sei o que, o melhor de Deus vai vir, o melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus não é um carro novo, uma casa nova, um sapato novo. O melhor de Deus é Jesus Cristo vivo na nossa vida. E Ele já veio para aquele que o quer receber. E aqui, irmãos, esse texto ele é muito interessante, que ele, pode botar em Lucas, filho, lá no 25, ele vai dizer que havia um doutor da lei. Tem muita gente que conhece Bíblia. Tem muita gente que fala da Bíblia. Tem muita gente que conhece teologia e julga a pessoa pela teologia. Tem gente que entrega o currículo dele de pastor. Doutor, não sei o quê. Nada contra isso. Doutor, não sei o quê, e tal. Tem muita gente religiosa na terra. Irmãos, Jesus, ele não andou, às vezes que ele entrou dentro do templo, ele entrou para denunciar a religião. Para denunciar os maus feitos daqueles que eram os religiosos da época. Jesus, ele amava sentar nas mesas das casas. Jesus, ele amava as pessoas. Jesus, ele amava tocar nas pessoas. Jesus, ele amava viver com as pessoas. Irmãos, Jesus amou ser gente. Sabia? Ele amou descer. Ele amou nascer. Ele amou viver como nós vivemos. Ele amou isso. A palavra fala isso. Diferente do que muita gente pensa e fala. E tudo aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, as mazelas, as guerras, as enfermidades, as doenças, a nossa mente, o nosso coração, o nosso trabalho, que amanhã é segunda-feira, já tem um monte de gente aqui que já, na hora que o pastor fez o clamor aqui, amanhã é o meu trabalho, meu Deus. Amanhã tem o resultado de um exame. Meu Deus. Amanhã eu tenho uma audiência. Meu Deus. Irmãos, mas o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes eu vejo o irmão levantar aqui na igreja e dizer, Senhor, toma o controle da minha vida. E quando Deus perdeu o controle de algo? Quando Deus perdeu o tempo de algo? Quando Deus perdeu a direção de alguma coisa? Quando? E aquele homem, né? Chega para Jesus e diz assim, ei, doutor, ele sabia, conhecia, certamente os 10 mandamentos decorados, né? Não é decorados não, na sua língua. Só que ele fala o que Jesus tinha falado. Ele vai e pergunta, o que é de fazer perder a vida eterna? Aí Jesus vira para ele, como é que você entende a vida eterna? Irmãos, como é que nós temos entendido Cristo nessa última hora? Como é que a gente tem entendido o Evangelho? Como é que a gente tem entendido o Senhor nessa última hora? Será que é um Deus que está longe, distante, dentro de uma religião, que quer o meu dinheiro, que quer os meus bens,
que quer que eu pare de beber, que eu pare de fumar, que eu pare de fumar maconha. Será que ele quer tirar minha liberdade? Será que a partir de agora, quando eu me entregar minha vida a Jesus, a partir daquele momento, eu não vou poder fazer o que eu fazia, eu não vou poder andar onde eu andava? E se a gente pegar o microfone agora e botar na boca de cada um, todo mundo tem um conceito diferente de Deus. Todo mundo vai falar uma coisa diferente sobre Ele. E aí eu podia dizer aqui o que está certo e o que está errado. Não, você está errado, você está certo, você está errado, você está certo. Como você entende? E em tempo eu entendo que Deus ele vai transformando e mudando a vida do homem, transformando o seu entendimento, como diz lá em Romanos, que a nossa mente ela vai abrindo a tal ponto e conhecendo a Deus, que Ele não muda a nossa vida, nós somos pessoas transformadas de tempo em tempo. Quando a gente abre o nosso coração e deixa Ele entrar, e deixa Ele habitar, e deixa Ele mudar a nossa vida, deixa Ele transformar o nosso viver. E Deus, nessa noite, Ele quer te levar a uma experiência de entrar dentro de você, de caminhar com você, de viver com você, de habitar em você. Agora, irmãos, é uma escolha nossa. Se a gente vai ser um grande religioso, doutor em Bíblia, e não vai conhecer o Deus da Bíblia, e não vai ter um relacionamento. Está muito na moda agora, né? Um tempo agora, o pessoal falando de secreto, põe louvor de secreto, e secreto para cá, e secreto para lá, e eu vendo aquele negócio, e orando, e secreto. Aí um dia o Senhor falou para mim assim, mas você está entrando no quarto da tua casa, e quer que eu vá lá, e eu não vou lá. Eu quero que você suba e entre no quarto da minha casa. Aonde você é conhecido por mim, eu sou conhecido por ti. Aonde você precisa resumir todos os seus clamores e as suas orações em duas: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo ensinar a Deus como cuidar de nós. Não é verdade? Quando você for orar, você escreve o que você está orando. Deus, salva meu filho. Mas, Senhor, cuidado. Como é que o Senhor vai fazer isso? Né? Senhor, cura aquela... Mas, Senhor, cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos o controle das nossas vidas. E Deus só vai controlar a nossa vida, conduzir a nossa vida, quando a gente perder o controle da nossa vida. Ele virou e disse, olha, você quer encontrar a vida eterna? Perde sua vida. Ninguém entendeu. Perde a sua vida, perde o controle, entrega. Coloca seu coração, sua alma diante de mim, deixa eu fazer. Porque eu te conheço, eu sei aonde eu vou te levar. E muitas vezes as lutas que nós enfrentamos são os troféus de amanhã. As guerras travadas são as nossas vitórias de amanhã. As enfermidades são os testemunhos de cura de amanhã. Se ele não tivesse sido apertado, hoje ele não tinha nada para falar. Era uma vida pífia, uma vida sem experiência com Deus. Irmãos, onde Deus quer nos levar a uma experiência de vida eterna com Ele. Mas a vida eterna não é no céu, é aqui. Por quê? Porque tudo isso aqui vai passar. Ninguém quer morrer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer falar em morrer para alguém. Ai, meu Deus. Mas, irmãos, isso aí ninguém vai escapar. Se Jesus não voltar, a gente não vai esperar Cristo mais do que uma vida. Agora, se Ele voltar, nós vamos ser arrebatados e vamos estar com Ele eternamente. Agora, o que eu preciso descobrir nessa terra é qual é o propósito que Deus tem para mim. O que Deus está me chamando para fazer? Aonde Deus está me chamando para fazer? Como Deus quer que eu faça?
Aí a pessoa pensa, irmãos, que ele vai se dedicar ao trabalho, ele precisa dar resultado, ele pensa que ser bem-aventurado, ser feliz é ser rico, é ter posse, é ter bens, e o vazio continua pulsando no coração da pessoa, porque a pessoa não entendeu que ser bem-aventurado, bem-sucedido, é ter um Cristo vivo e poderoso na vida dele, que ele pode morar num castelo ou num casebre, e o do castelo pode estar infeliz, sem contentamento, e o do casebre está feliz e contente, porque Cristo está lá e lá no castelo Cristo não está. Eu estou falando uma coisa que eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. E esse bom religioso, ele não entendeu aonde Deus queria levar ele. Deus não quer te apresentar uma teologia, uma religião, uma forma, uma doutrina, um dogma, usos e costumes. Tamanho de saia, tamanho disso, tamanho daquilo. Porque, irmão, se nós tivermos o Espírito Santo, nada que desagrada ao Senhor nós vamos fazer. Agora, se a gente não tiver o Espírito Santo, o camarada está na igreja, pode usar roupa social, paletó e está na pornografia. Pastor, E o camarada está na igreja, chega no domingo, levanta a mão e está no adultério na segunda-feira. Aí Jesus disse assim, Jesus quando ele bota a graça, a pessoa pensa, salvação é pela graça, Aí Jesus disse assim, não adulterarás. Mas agora, eu estou dizendo, está lá em Mateus 25, eu estou dizendo o seguinte, se você olhar para a mulher do teu próximo, você já adulterou. Entendeu? Se você olhar para o celular, você já adulterou. Entendeu, meu querido? E as pessoas não têm o entendimento daquilo que as pessoas precisam ser livres, libertas, em Cristo. Porque se o Filho do Homem, ele me libertar, verdadeiramente eu serei livre. E a gente quer culpar o coitado, não é coitado não, mas o coitado do diabo por tudo, é o diabo nada. Porque, irmãos, o nosso maior inimigo está dentro de nós. É o nosso orgulho, é a nossa arrogância, é a nossa prepotência, é o nosso olhar altivo, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. Estava ali um monte de homem vaidoso. E aí, Jesus, falaram que ele é filho de Deus, que eu vou herdar a vida eterna. Aí ele responde, olha lá, ó. 26, meu filho, bora. Estava no 6, estava no 7. Hã? Você entendeu? Como é que você está lendo? Irmão, sabe o que acontece? A gente quer ler a Bíblia. Sabe o que eu descobri na Bíblia? Eu não leio mais a Bíblia me lê. Entendeu? Ela me conecta. A Bíblia lê a gente. Você já viu quando você pega a palavra assim, que você começa a ler uma coisa, que você leu ela 10 vezes, de repente você está numa situação, numa circunstância, vivendo aquilo, aí de repente aquela palavra salta dentro do seu coração, porque a Bíblia te lê, porque o autor da Bíblia te conhece, e ele está vivo, e ele sabe quem você é, e ele sabe do que você precisa, ele sabe quais os caminhos, ou caminho, aonde você precisa passar para ele te levar a uma experiência de eternidade com ele, a viver com ele, a caminhar com ele, a estar com ele todos os dias. E no 27 ele vai dizer o seguinte ainda, olha lá, ó, como lês? Aí ele vai virar lá, amarás o Senhor teu Deus. Isso aqui, ó, não era mandamento. Jesus falou isso antes dele, porque apertaram Jesus e falou, ó, eu vou pegar os mandamentos e vou resumir nisso. Então ele já conhecia qual era, vamos dizer assim, a teologia de Jesus. E com isso aqui ele queria testar a teologia de Jesus. Sabe que isso aqui é um resumo, irmãos? A gente precisa ter 2 tipos de relacionamento na terra. Só 2. Um vertical e um horizontal. Quem é o vertical? Ele. Quem é o horizontal? Meu próximo. Quem que é meu próximo? Porque eu não conheço meu próximo. O camarada que buzina no carro e eu passo lá e meto o dedo para fora, viu, crente? É teu próximo. O
camarada que você buzina atrás dele, oprime ele, é teu próximo. O camarada que você engana ele, fura a fila, é teu próximo. O camarada que você não paga a conta dele, é teu próximo. Entendeu? E as pessoas pensam que o nosso próximo é a nossa família. Não! É todos aqueles que nos cercam. Por quê? Porque um evangelho vivo, poderoso e transformador precisa ser apresentado. E Bíblia, irmãos, não é para trazer, eu não quero que você saia daqui aliviado, não, eu quero que você saia daqui confrontado. Para que você possa chegar essa semana e refletir na onde Deus quer te levar. E Deus possa operar coisas extraordinárias na sua vida. Porque o extraordinário só acontece na nossa vida quando o ordinário a gente coloca em prática. Sabe o que eu mais aprendi como crente? Sofrer dano. O que eu mais aprendo todo dia é sofrer dano. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não tem nenhuma pessoa nessa terra que vai me decepcionar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não crio expectativa em gente. Todas as minhas expectativas estão nele. Quando eu faço alguma coisa para ele, eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo por ele. E através do que eu faço, ele alcança ele. Ah, mas amanhã ele falou de mim e eu ajudei ele. O problema é dele, não é meu. É dele. É dele. E aí está a verdadeira religião. A verdadeira religião, eu consegui olhar o outro, o diferente. Eu consegui olhar o camarada que ele é agitado e eu sou calmo. E às vezes eu acho que ele está errado e eu acho que o calmo está errado. E eu aprendi isso na marra, porque eu andava com gente calma e dizia, ó, lerdo. Hoje eu não falo mais isso. Mas já falei isso. Por quê? Porque um dia eu descobri que ele é meu próximo. E que ele é melhor do que eu. Irmãos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo ama aquilo. Mas quando você vai lá para o original, ele não me faltará. Então aquilo é vertical, é horizontal. Eu preciso viver numa mesa com os meus irmãos, com os meus queridos. Eu preciso amar. Quando ele falar amar, e aqui Jesus vai dizer lá no Mateus 25, quando fala do próximo, assim, olha, eu vou te falar outra coisa. Você não vai amar o teu amigo e odiará os teus inimigos, não. Estava lá no Velho Testamento. A partir de hoje você vai amar os teus inimigos. Irmãos, amar o inimigo é difícil, até para mim. Muito. É uma guerra. Camarada que joga água na gente, né, Juliana? Camarada que xinga a gente. O vizinho que joga o lixo no nosso quintal, né? Que bota o lixo lá e o cachorro do vizinho vai e mastiga, você tem que levantar de manhã cedo. Eu morava num condomínio e tinha um cachorrinho que saía fazendo cocô nas casas. Ah, quando dava de manhã cedo, irmãos, o pessoal botava no grupo lá, meu Deus, eles iam se matar por causa do cocô do cachorrinho. É, mas na minha casa, todo dia ele fazia cocô. Aí eu ia lá, juntava o cocô e jogava no jardim. Ei, adubo, aleluia, o Senhor mandou o adubo cedo na minha casa. Irmãos, é o nosso ângulo de visão. Eu vou botar no grupo que o cachorro fez cocô, eu não estou lá preocupado com isso. Eu vou lá na casa do meu vizinho bater palma e dizer, ei, fulano, o camarada está com 2.000 problemas. Às vezes um filho no hospital, às vezes uma conta que não tem dinheiro para pagar, às vezes um processo que ele não esperava, um resultado de exame. Eu não consigo sofrer o dano pelo próximo, por causa de um cocô de cachorrinho. E as pessoas são cada vez mais assim. Cada vez nós estamos mais distantes do nosso próximo. Cada vez a gente não está entendendo por que Deus nos colocou na terra. Deus me botou na terra para mim ser voz para quem não tem voz. Deus me botou na terra para ser dinheiro para quem não tem dinheiro. Deus me botou na terra para mim fazer diferença na vida das pessoas. Essa semana tem uma irmã nossa que saiu no colégio dos meninos da igreja aqui, ó, os meninos meio assim, meio perdidinhos. Foi lá no colégio. Eu fiquei olhando aquilo e disse, só pode ser doido, que é problema mesmo. Aí o senhor pegou e já me deu uma chacoalha e disse, é assim mesmo. Foi lá e trabalho, e vou estudar com eles, e vou não sei o que, e vou fazer. Eu olhei aquilo e disse, só a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque entendeu o verdadeiro evangelho. Entendeu a palavra, entendeu o que Deus quer fazer, entendeu onde Deus quer nos levar. Aí, irmãos,
camarada resolveu descer. E aí ele desceu. E quando ele desceu, ele caiu na mão do salteador. Eu vou dar 2 mãos para você cair hoje. As pessoas estão sendo salteadas pelos outros. Pela mídia. Pelo trabalho. Nunca se viu as pessoas tomando tanto remédio para ansiedade. Tem um monte de médico aqui que não vai deixar eu mentir sozinho. Nunca se viu as pessoas tão ansiosas. Nunca se viu as pessoas tão distantes de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tomou a decisão de cair na mão do salteador. E aí o salteador que ele veio matar, que ele veio roubar e que ele veio destruir, ele vai matando a nossa fé. Vai destruindo a nossa esperança. E vai roubando a nossa paz. Porque a gente decidiu que a nossa vida vai ser pautada e guiada e levada por aquilo que o mundo está dizendo, por aquilo que as pessoas estão falando. Mas um dia, o Senhor chamou um profeta e disse assim: desce lá na casa, desce na casa do oleiro. E a palavra vai dizer que quando ele chegou lá, o vaso, ele não foi quebrado pelo oleiro, ele decidiu se quebrar na mão do oleiro. Não, eu prefiro me quebrar na mão do oleiro do que me quebrar na mão do salteador. Eu prefiro me quebrar na mão do oleiro do que me quebrar na mão do salteador. Sabe por quê? Porque o oleiro, se faltar um pedacinho de barro, ele tem o barro para colocar. Ele sabe qual é a estrutura do barro que ele te fez. Sabe por quê? Porque ele é o oleiro. Ele olha para o barro e sabe se o barro está escuro ou está claro, qual o tempo de fogo que aquele barro suporta. Qual o vaso que precisa ser feito, para que vai servir, e para onde aquele vaso vai ser levado. Mas irmãos, nós estamos descendo, e achando que quem vai dominar e conduzir a nossa vida é aquele que salteia a nossa paz. E a gente está sendo dirigido pelo jornal. Não, porque as coisas vão piorar, porque o dólar bateu 6,10. E aí se der 7? Deus perdeu o controle porque o dólar subiu? Deus perdeu o controle porque mudou o presidente dos Estados Unidos, agora o Salvador porque a palavra do nome dele é trombeta. Aí o pessoal diz que ele é o Salvador da terra. Entendeu, irmãos? A nossa salvação, ela vem do alto. E ela vem quando eu decido cair na mão do oleiro e deixar o oleiro fazer aquilo que ele sabe de melhor, que é cuidar de mim. Ele sabe cuidar de você, viu? Eu não sei não, mas ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua estrutura. Sabe o que é interessante? Passou lá o sacerdote, pastor. Estava lá o camarada caído, porque estava todo quebrado, porque quem quebrou ele foi o salteador. E outra coisa, viu? O oleiro não deixa o vaso cair, não. Ele levanta o vaso. E prepara o vaso para ser enchido do Espírito Santo. Esse aqui deixa o vaso caído. O pastor passou e disse: não posso, porque eu não tenho tempo. Eu preciso ir para a igreja. Estão me esperando no culto da noite, eu vou ter que pregar hoje. Aí passou o levita, o adorador, né, levita? Eu também não posso, porque eu tenho que ir no culto adorar. Aí passou o samaritano, que era o discriminado, era o misturado. Olhou, a Bíblia vai dizer que ele desce, tem outros textos, ele desce do cavalo, ou do jumento que ele estava, ou do burro, que eu não sei qual era o animal, mas ele estava montado no animal. E ele vai até, o camarada se coloca na mesma posição. Irmãos, Jesus desceu do alto. Ele desceu do céu na terra. E se pôs no seu lugar, no meu lugar. Sofreu as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos abandonos, as nossas lutas, para que você não passasse por isso. Aí a Bíblia vai dizer que ele atou óleo na ferida. Azeitona para virar óleo para ser moída. E ele foi moído pelas nossas enfermidades e pelas nossas dores. Meu querido Jesus, ele foi moído. Moído. Para quê? Para que o Espírito Santo tivesse derramado sobre a sua vida nessa noite, para que você fosse cheio e cheia de Deus.
Dá vinho para ele. Ele foi esmagado, o vinho é pisado, a Bíblia diz que ele foi pisado, as pisaduras, e nós fomos sarados porque ele foi pisado, porque quando ele foi pisado, o sangue dele foi derramado sobre a vida do homem, trazendo salvação, cura, paz, amor, alegria na vida do ser humano. Leva ele. Aí ele chegou no lugar, cuidou dele e disse, vou embora. E quando eu voltar, se ele ficou devendo, eu pago. Não tem problema não, tá pago. Meu querido, você pode pecar, tá pago. Pode fazer, tá pago. Falei isso aqui de hoje de manhã. Vou te dar uma notícia. Nada que, olha, você pode chegar aqui hoje e dizer assim, pastor, eu queria dar um carro para o senhor aqui, pode jogar a chave aqui. Deus não vai te amar mais por isso. E você pode sair daqui hoje e dizer assim, que igreja chata, que pastor chato. Rapaz, aquele camarada do louvor fala mais do que o homem da cobra. Nunca mais eu volto lá. E ele não vai te amar menos por isso. Sabe por quê? Porque o amor dele é completo, é integral. Ele não quer nada de você. Filho meu, dá-me o teu coração. O que ele quer de você é que você entregue o seu coração verdadeiramente, e você resolva que você se quebre nessa noite na mão do oleiro que vai fazer de você um vaso para a honra e glória do nome dele, e vai fazer de você um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de graça, cheia de poder, cheia de autoridade que vem de Deus. Irmãos, isso não depende do que você faz, da sua profissão. Isso depende do que ele é dentro de você. E aí você pode dizer assim, não, mas eu sou filho do estupro, eu sou filho do incesto, eu sou filho de não sei o quê. Mas a Bíblia diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nele, para que o nome dele fosse glorificado. Então, se foi antes que ele fundou o mundo, foi antes que ele criou, foi antes que ele falou, então antes que ele criou todas as coisas, ele criou perdão para a sua vida. Sabe quando ele cria o perdão? Porque antes de Deus dizer haja luz, ele diz para você haja cruz. E a cruz te alcançou. E a cruz, ela mostrou que a vida com Deus, ela é relacional. A cruz, ela tinha uma verticalidade. Apontava para ele. E a cruz tinha uma horizontalidade. 2 ladrões. Eu vou te decepcionar nessa noite. O céu não foi inaugurado pelo doutor da lei. O céu não foi inaugurado por Nicodemos. Ele virou para o ladrão, latrocida, porque estava na cruz. Crime terrível. Ele virou para ele, ei, ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Mas ele é ladrão, mas eu amo ele. Eu morri por ele. Entendeu? Entendeu? Traga sua vida ao Senhor nessa noite. Traga o seu coração. Deixa Ele operar na sua vida. Tome a decisão nessa noite assim, Senhor, eu quero me quebrar nas tuas mãos. Hoje é teu dia, não deixa para amanhã não. Porque amanhã você pode descer e o salteador pode te pegar. E pode quebrar você. E aí é mais, ele vai fazer, mas é mais dolorido. Irmãos, essa historinha que as pessoas contam, não é pelo amor, é pela dor, é mentira. Isso não tem na Bíblia. São as nossas decisões que geram responsabilidade sobre os nossos atos. E que muitas vezes nos distanciam de Deus. E que muitas vezes nos trazem prejuízos. E que muitas vezes vai destruindo a nossa vida, são as nossas decisões. Mas hoje a decisão acertada para você tomar é se quebrar na mão dele. E deixar ele fazer da tua vida o que ele quiser. Como ele quiser, da forma que ele quiser. Ele te conhece. Ele sabe do vazio do seu coração. Ele sabe que o dinheiro que você tem já não preenche mais. Ele sabe que as suas amizades são mentira. Porque o dia que você perdeu um cargo, uma função, alguma coisa, ninguém te ama mais. Mas ele continua te amando. E ele vai continuar te amando. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar. E nada que você pode fazer, ele vai te amar mais. E nada que você não venha fazer, ele vai deixar de te amar. Essa é a verdade do Evangelho.
É esse evangelho que quer te alcançar nessa noite. Um evangelho que inclui, um evangelho que transforma. Um evangelho onde o Espírito Santo fala todas as coisas. Onde não é o homem que vai fazer você mudar de veste, mas é o Espírito Santo que vai te constranger. Onde não é o homem que vai dizer assim, para de beber. Não, mas você vai botar uma cerveja na boca, como aconteceu comigo, e você vai vomitar e nunca mais vai beber. Mas por quê? Porque não acabou, não tem mais graça. Porque agora a bebida não precisa me embriagar, porque o Espírito Santo me embriaga com o amor dele todos os dias. E eu ando embriagado 24 horas por dia, por ele. É isso que você precisa entender. É uma entrega individual e pessoal. Toma uma decisão nessa noite. Senhor, estou aqui, ó. Estou aqui. Quero me quebrar nas tuas mãos. Irmão, sabe o que a gente descobre caminhando com Cristo? Eu caminho com Ele faz muito tempo. Mais da metade da minha vida está sendo caminhada com Ele. É que Ele é suficiente em tudo. Ele é suficiente em todas as coisas. Suficiente. Entendeu? No mundo onde nada é suficiente, Ele é o suficiente. Não tem carro que a pessoa tenha que descendente a sede dela. Não tem casa que ela quer uma casa melhor, que ela quer isso. Sempre assim. Nada. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que nas coisas há suficiência. E suficiência, paz, amor, não são sentimentos. Está na vida de uma pessoa que é Cristo, vivo na vida da pessoa. Tem um nome. É esse nome que te levou à experiência com Ele. Vamos pôr de pé. Deixa eu te fazer um convite nessa noite. Se você... Duas coisas você precisa ter: sinceridade e honestidade com Deus. Se você achar nessa noite que hoje é o dia que você vai se reconciliar com Cristo, ou que você vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, com sinceridade, eu quero te chamar aqui na frente, para que você possa entregar a tua vida a Ele, para que você possa entregar o teu coração a Ele. Toma essa decisão nessa noite: Senhor, eu quero me quebrar nas tuas mãos. E o Senhor vai fazer tudo de novo e novo. Se hoje é o dia que você entendeu isso, vem aqui na frente e entregue sua vida a Cristo. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
Senhor, nós queremos te adorar, porque um dia, Senhor, nós estávamos tão longe da tua presença, estávamos tão cheios de nós mesmos, Senhor, mas o Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Senhor, hoje nós somos tão felizes, Senhor, porque nós temos a Ti. Senhor, o Senhor tem sido tão suficiente para nós todos os dias. Senhor, o Senhor é suficiente na nossa família. Senhor, o Senhor é suficiente na despensa das nossas casas. Senhor, o Senhor é suficiente na nossa saúde, Senhor, porque em Ti há a cura. Senhor, o Senhor é suficiente no nosso trabalho. Senhor, o Senhor é suficiente na nossa mente, Senhor. Muitas vezes, tantas mentes, Senhor Deus, tão confusas, que não sabem de onde vieram, que não sabem onde estão, que não sabem para onde vão. Senhor, mas quando nós encontramos ao Senhor, tudo é transformado, Senhor, e nós entendemos em Ti, Senhor, que nós sabemos onde nós estamos, sabemos, Senhor Deus, para onde nós vamos, Senhor Deus, e o melhor, nós sabemos quem o Senhor é. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa glorificação, a nossa adoração. Senhor, faz de nós, homens e mulheres, que venham amar a Tua palavra, que venham amar o Teu Evangelho, que venham amar o Senhor, que venham entender, Senhor, que a decisão que nós precisamos tomar é quebrar, nos quebrarmos, Senhor Deus, nas Tuas mãos todos os dias. E assim, Senhor, nós possamos viver contigo todos os dias. Recebe assim, Senhor Deus, o nosso culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós podemos sentar, meus amados. Nosso culto está encerrado. Nós queremos agradecer a presença de todos que vieram, né? Deus tem uma bênção para o seu coração. Eu queria te dar um conselho nessa semana, né? Agora, Jesus agora dia 4 ele nasce, né? Aí o pessoal começa a botar no presépio, aquele negócio todo e tal. Então ele nasce, aí dia 5 de fevereiro, janeiro, ele morreu. Pronto, que aí todo mundo guarda aquele negócio. Então assim, faça um propósito com Deus. A partir de amanhã, todo dia da sua vida, todos os dias, quando você levantar, agradeça pelo dia. Ah, mas eu estou ruim de saúde. Agradeça. Quando você for dormir, agradeça de novo, porque você deitou. Quando você sentar, tem biscoito Miragina, que eu sou apaixonado, e chá. Glorifique pelo biscoito. Não reclame porque você tem o biscoito, porque tem gente que não tem. E tudo na sua vida, agradeça a Deus. E faça isso da sua vida um uso de todos os dias, você conseguir fazer isso. Isso é um exercício na nossa mente. E você vai ver o quanto a sua mente vai ser transformada por Ele. E se relacione com Ele, e ore a Ele, e busque a Ele. Estou falando de placa de igreja, que placa não salva, nem essa, nem eu. Nem uma placa salva. Ele não morreu por placa, Ele morreu por você. Ele não veio instituir uma religião, nem uma denominação. Ele veio salvar você, Ele veio caminhar com você, Ele quer estar dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua vida. Então, quando você sair daqui nessa noite, saiba que Ele não vai ficar aqui, que Ele vai embora com você. Quando você chegar no carro, Ele vai estar esperando dentro do carro. Quando você chegar em casa, Ele já vai estar na sua casa. Amanhã, se você tiver uma ação na justiça, Ele já vai estar lá, porque Ele é o justo juiz e o nosso advogado. Se você tiver um problema amanhã para resolver, que nem amanhã eu vou receber um exame, mas eu já sei que Ele já decretou a vitória no exame. Por quê? Porque Ele é o meu médico, e Ele é o médico dos médicos. Então, se você está com medo de alguma coisa, não tenha medo. O medo anula o amor de Deus na nossa vida. Não tenha medo de nada, porque Ele está com você. E Ele é o Deus da segunda, Ele é o Deus da terça, Ele é o Deus da quarta, Ele é o Deus da quinta, Ele é o Deus da sexta, Ele é o Deus do sábado, e Ele é o Deus do domingo. E Ele foi Deus, você viu como esse ano passou rápido, não foi? Acabou o ano, mas Ele foi o Deus de todos os dias esse ano.
todos os dias. Essa palavra, estarei convosco todos os dias, ela se repete na Bíblia, como Deus conosco, 366 vezes. Até no ano bissexto, Ele está todos os dias na nossa vida. Então, meu querido, saia daqui com essa convicção do seu coração. Deus não precisa, você não precisa sair daqui e dizer, mas não estou sentindo nada. Mas Ele está presente. Para Ele estar presente, você não precisa sentir nada não. Você precisa ter essa convicção no seu coração e na sua vida que Ele está presente. Entendeu? Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Aquele que quiser um esclarecimento, uma oração, nós estamos à disposição.